Oi, bom dia.
Anunciai com gritos de alegria, proclamai até os extremos da terra, o Senhor libertou o seu povo. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuário feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobriam, ainda que às palpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como dissera algum dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus, sendo, portanto, da raça de Deus. Não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra. Trabalhamos pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que iria julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé.
Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para o Corinto. Palavra do Senhor. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus no altos céus, louvai no excelso firmamento, louvai-o, anjos seus, todo louvai-o, louvai-o, legiões celestiais. Reis da terra, povos todos, bendizei-o, e vós, príncipes, e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para seus santos. É um hino para os filhos de Israel. Este é o povo que ele ama e lhe pertence. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Rogarei ao meu Pai, e ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Prezado diácono Genésio, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos lendo o capítulo 16 do Evangelho de São João. Jesus está no cenáculo, reunido com os apóstolos, e durante a última ceia, Jesus faz uma grande digressão, uma grande palestra, digamos assim, uma verdadeira aula magistral, como que o seu testamento de amor para com os seus discípulos. E num determinado momento, numa determinada altura, Jesus, como que percebendo que os apóstolos, que aqueles homens que ali estavam ouvindo, não estavam alcançando a grandeza daquilo que ele estava dizendo. Eu não sei se foi uma cara de aflição, uma cara de interrogação, sabe quando a gente faz aquela cara de interrogação? Não sabemos. O que nós sabemos é que Jesus, então, ele como que faz um hiato, ele faz uma pausa, como que dizendo: mas eu quero falar agora para vocês, que vocês não fiquem preocupados. Tem muitas outras coisas que eu gostaria até de falar com vocês agora, mas eu estou percebendo, estou vendo, que vocês não estão preparados para ouvir.
que vocês ainda têm a mente obscurecida, a mente ainda travada, para compreender a grandeza das coisas que eu tenho a dizer. Então imagine, se aquilo que ele estava dizendo já estava sendo difícil de compreender, calcule ainda o que ele teria a dizer, mas ele prefere não dizer, porque eles ainda não estavam preparados. Vamos trazer para a nossa vida como isso é verdadeiro, como isso é certo. Quando nós não estamos em sintonia com Jesus, quando nós não estamos em estado de graça, quando nós não estamos numa vida de profunda comunhão, como é difícil de compreender, de viver as coisas de Deus. Parece que é impossível, inclusive. Mas mesmo vivendo a vida da graça, a vida sacramental, a vida de oração, a vida de fé, mas ainda de uma maneira muito incipiente, muito inicial, digamos nos termos de Santa Teresa d'Ávila, vivendo ainda na primeira morada, os primeiros passos, e a gente já quer entender coisas, e a gente já quer fazer grandes coisas, e aquilo não vai para frente. A gente sente que está fazendo aquilo com a maior boa vontade, mas parece que falta a compreensão, o entendimento de algumas coisas. Então o que nosso Senhor Jesus está dizendo é que é preciso que venha o Espírito Santo. É preciso que haja intimidade com o Espírito Santo para compreender as coisas que Jesus nos disse. O Espírito Santo é o atualizador. O Espírito Santo é, diante do Pai, diante do próprio Jesus Cristo, o nosso defensor, o nosso advogado. E é isso que Jesus estava dizendo, inclusive. Nós ouvimos essa palavra na missa de domingo. Nos defendendo, nos protegendo, administrando a nossa defesa para que nós possamos compreender. É como se o Espírito Santo, de certa maneira, dissesse a Deus, olha, ele não entende, ele não vai compreender, ele não está à altura de coisas espirituais tão elevadas. E aí o divino pedagogo, que é Cristo Jesus, por meio do seu Espírito, como que abre a mente, como que desobstrui, entende? Os canais da inteligência, e nós passamos a compreender, a entender, a criar o elan, a animação daquilo que nós vamos enxergando, daquilo que nós vamos tocando com os nossos olhos espirituais, com a inteligência espiritual. É obra do Espírito Santo de Deus. E como é mais fácil fazer alguma coisa para Deus quando a gente compreende? Como é mais fácil, entende, viver as coisas de Deus quando aquilo tem sentido, quando aquilo começa a fazer um sentido que antes não fazia. Como fica mais profundo a nossa relação de trabalho, de obra, de magistério, de vida na igreja, de ensino. Um exemplo, uma catequista, quando ela tem intimidade, quando ela tem vida de comunhão profunda com Deus, quando ela cresce na vida de oração, na vida de comunhão com o Espírito Santo, a qualidade da aula de catecismo, que diferença é o catecismo ensinado por uma mulher, por uma catequista, por um rapaz, por uma jovem, por um homem de Deus? Qual o efeito sobrenatural que tem? Porque a inteligência captou coisas que a mera intelectualidade humana não alcançaria. Quantas vezes o padre, o sacerdote, ele leu uma vez, duas vezes o texto, mas aí ele vai para a oração. Aí ele vai e dobra o joelho na presença de Deus. Ele pega aquela palavra que ele leu intelectualmente, com a teologia, com a filosofia, com a cristologia, com a antropologia e tal, que são importantíssimas. São o substrato da natureza, natural, não é? A nossa parte, o nosso esforço. Compreendemos muita coisa, mas aquilo não dá conta de tudo. Quantas vezes nós, eu e você, na oração, despertamos para coisas que intelectualmente não estavam claras, que é obra pura de um esclarecimento que é feito pelo Espírito Santo de Deus. E aí como a homilia, como a pregação, como o ensinamento flui melhor,
Quando, veja, até as nossas anotações, que são importantes, ficam de lado e o Espírito Santo gera uma palavra. Quantas vezes eu vi isso? Padre, aquela palavra que o Senhor me disse não estava no meu script, não estava na minha ideia, nem de tocar naquele assunto, e de repente, entende? Vem uma iluminação e sai um exemplo que é exatamente aquilo que a pessoa precisava. Eu nem tinha prestado atenção no que eu tinha dito, era um exemplo, era algo que era periférico, e para a pessoa foi essencial para a compreensão. Ora, obviamente não foi o padre, obviamente não foi a minha intelecção, entende? A minha inteligência, a minha grande teologia, que nem é tão grande assim, não foi. É obra do Espírito Santo de Deus. Paulo, vamos dar mais um exemplo. Saulo era um homem inteligentíssimo, era um rabino, estudava na escola de Gamaliel, era um homem que conhecia com uma profunda intelectualidade o Antigo Testamento como pouquíssimos, mas ele tinha a mente obstruída, a mente dele era enuviada, a mente dele não concatenava coisas espirituais profundas, ele não conseguia enxergar naquele movimento que estava acontecendo em torno da pessoa de Jesus a obra de Deus. Mas quando ele cai do cavalo, mas quando ele faz uma experiência mística, eu dizia isso domingo, talvez você não tenha entendido essa parte, e aí a palavra de Deus hoje nos esclarece. Se não há essa intimidade, obra do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo atua na vida de Saulo, e ele se levanta transformado. Veja, ele vai para a casa de Gamaliel, e agora ele começa a compreender. Ele vai ter com os apóstolos, e a mente dele ainda mais se esclarece. Perseguido, não compreendido pela igreja, ele não entra em depressão. Ele fica 10 anos no ostracismo, praticamente, sem pregar, sem ensinar, sem ministrar, com toda a inteligência dele guardada, mas em oração, quando Barnabé se recorda dele e o chama para a missão junto aos gentios. E aí o boom, a explosão da inteligência de Deus. Tome a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios. Aquilo é teologia pura, mas é teologia espiritual. É obra do Espírito Santo de Deus, é palavra de Deus. Entenda o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo na última ceia: vocês não são capazes de compreender agora, mas o Espírito Santo virá, o Paráclito virá, o advogado virá, e ele vos esclarecerá todas as coisas. Vocês compreenderão coisas que hoje vocês não compreendem. Você, meu irmão e minha irmã, que está caminhando na fé, tem coisas que você ainda nem sonha de compreender, e que você ainda vai compreender. Deus a cada dia é novo, e sempre revelando coisas novas. Santa Teresa d'Ávila, voltando ao exemplo da grande monja carmelita, da reformadora do Carmelo, ela vai dizer exatamente, são 7, ela conta o número da perfeição, 7 moradas, 7 passos para alcançar a contemplação mais profunda de Deus. Talvez eu esteja na 2ª morada, talvez você esteja na nem nós sabemos em que morada, estamos botando o pé no batente da porta, e o cara já quer dar lição nos outros, entende? Acha que sabe tudo, acha que a humildade é a porta de entrada para que o Espírito Santo faça morada e nos ensine todas as coisas. Era a última ceia. Jesus estava falando com aqueles que seriam os apóstolos, com aqueles que seriam os missionários, os bispos, as cabeças das igrejas particulares. E Jesus está dizendo para eles: vocês ainda não compreenderam, tem muita coisa ainda que vocês precisam compreender. Nesses 2000 anos de história da igreja, quanta coisa! Nós vimos agora na primeira leitura, na leitura dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo chegando em Atenas, no Areópago, e dizendo coisas tremendas, usando filosofia, usando o exemplo da própria idolatria, usando das armas que eles tinham. Ele era um povo idólatra, era um povo que adorava Júpiter, deuses, né? Zeus, no caso, não Júpiter, Zeus. Mas Paulo diz: olha, vocês têm um altar aqui para um Deus desconhecido. Veja a inteligência da fé. Eu vi que entre os deuses todos que vocês adoram, existe um que vocês nomeiam como o Deus desconhecido. Um templo, um altar
ao Deus desconhecido, pois esse Deus que vocês não conhecem, eu vou-lo anuncio. Eu vim anunciar a vocês. Entende a inteligência da fé? Isso aqui não é perspicácia de marketing. Nada contra quem é marqueteiro. Isso aqui não é coach. Nada contra quem é coach. Isso aqui não é retórica, oratória, entende, de advogado, não. Isso aqui é unção, isso aqui é intuição espiritual, intuição do Espírito Santo, que faz você enxergar e entender coisas que ninguém está compreendendo. Nessa pandemia, nós estamos entendendo, compreendendo coisas que aqueles que não têm essa moção do Espírito Santo não compreendem, não entendem, estão como que com a cabeça travada, a inteligência obstruída, sabe? Há uma trava que não permite que eles enxerguem o que está acontecendo de fato, que o que está acontecendo de fato tem um elemento espiritual muito sério. Que há algo que está para além de uma simples questão de saúde pública. É maior, não é uma pandemia apenas. Enxergar e compreender realidades sobrenaturais, realidades espirituais. Eis a obra, uma das obras do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, na sua casa nesse momento, peça esta unção do Espírito Santo. Essa graça de compreender as coisas espirituais. De ter essa inteligência da fé. Especialmente hoje, no mundo de tantas más notícias, de tanta deturpação da realidade, inclusive da realidade da fé. Que Deus te dê, que Deus nos dê esta sabedoria que vem do alto, esse espírito da verdade, que nos conduz à plena verdade. É o que nós vos pedimos, Senhor. Dai a inteligência da fé, porque aí sim, o teu trabalho vai render, a tua vida pastoral será dinâmica, dinamizada pelo Espírito Santo, dinamizada pela própria obra, pela própria ação de Deus na tua vida. É o que nós te pedimos, em nome de teu Filho Jesus, amém. E enquanto nós preparamos o ofertório, vá oferecendo a Deus as suas orações e preces, juntamente com o pão e o vinho. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade. Concedei que, reconhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação. E destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a João, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, seu esposo São José, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade. Carlos Gonçalves, Severino Felino, Joaquim Pereira, Júlio César e todos os outros marcados sobre o santo altar. Abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes,
no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que aqui estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, é em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma Palavra e serei salvo.
Diz o Senhor: fui eu quem vos escolhi do mundo e enviei, para produzirdes fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oração a São Sebastião contra as epidemias. Glorioso mártir São Sebastião, soldado de Cristo e exemplo de cristão, hoje pedimos a vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador, por quem destes a vida. Vós que vivestes a fé e perseverastes até o fim, pedi a Jesus por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, pedi-lhe por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que vivestes a caridade para com os irmãos, pedi a Jesus para que aumente o nosso amor para com todos. Glorioso mártir São Sebastião, protegei a nós e aos nossos animais contra o contágio da peste, as epidemias, as doenças e a fome. Defendei nossos rebanhos e nossas plantações, que são dons de Deus para o nosso bem e para o bem de todos. Livrai-nos da guerra e defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Amém. São Sebastião, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Oração a Nossa Senhora de Lourdes, patrona desta paróquia, padroeira desta paróquia, patrona dos enfermos. Virgem puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma, que nos ajude a conservar-nos sempre unidos em Deus. Nossa Senhora da Gruta, dai-me a graça que de vós peço e tanto preciso. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Lembrando a todos que nós teremos excepcionalmente a missa sexta-feira, festa de Santa Rita de Cássia, e nós vamos celebrar esta santa tão querida do povo brasileiro. A missa no domingo às 10h30, sexta-feira 10h30 da manhã. Sempre 10h30. E no domingo, missa também, a missa dominical, missa da Ascensão do Senhor, às 10h30, não é isso? 10h30 da manhã. Dízimos e ofertas, está aí aparecendo o contato para que você possa fazer a sua contribuição. Doações para a Pastoral da Caridade. Nesse tempo de quarentena, a gente vai para dentro tem ficado mais dentro de casa. Então aí começamos a mexer num armário aqui, numa gaveta ali, aí não tem o que fazer, vamos mexer mais um pouco. Aí até coisas que a gente nem sabia que tinha dentro de casa a gente descobre. Você sabe que é uma boa ocasião e oportunidade para separar uma porção de coisas que a gente não usa, que a gente não tem utilização, que estava lá e que a gente encontrou, nessa faxina que está sendo feita. Isso tudo pode ser encaminhado depois da pandemia, ou agora, enfim, quando você achar melhor, mas melhor seria que fosse depois mesmo, quando as coisas estivessem mais calmas. Separa isso num lugar e depois você traz para os nossos bazares, para as entidades que nós damos assistência, enfim, para auxílio da própria paróquia, e que você sabe que é tão importante. O nosso bazar, ele é bem significativo e nós vamos precisar muito dessa ajuda agora no retorno, se Deus quiser. E nós fizemos, foi ontem ou foi antes de ontem, os 100 anos do Papa João Paulo II, acho que foi segunda-feira, né? Antes de ontem, segunda-feira, exatamente. Ele, se vivo estivesse, completaria 100 anos de vida. Então, centenário de São João Paulo II. Aqueles que tiveram, como eu, a graça de conhecê-lo, de vê-lo, eu tive a graça de concelebrar a missa com ele. Então, para nós, todos que fomos alcançados pelo seu pastoreio, pelo seu ministério,
Que exemplo de misericórdia, de solidez, enfim, de um pastor pleno e completo. Que nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de São João Paulo II, ilumine os nossos pastores, nossos bispos em todo o mundo nesse tempo de pandemia. Que a coragem, o destemor, a graça de Deus, o princípio da misericórdia seja sempre a tônica, a força a guiar a mente e as decisões dos nossos bispos, especialmente que Deus abençoe aqui a nossa grande São Paulo. Nós somos uma província eclesiástica, uma das maiores, se não a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, né? A província eclesiástica de São Paulo, em quantidade de vidas, de almas, de pessoas. Então, que Deus dê a todos os bispos da província eclesiástica de São Paulo a graça e o discernimento para que possamos, muito em breve, junto às autoridades, em diálogo com as autoridades, voltar às atividades normais da vida da igreja. Eu ouvi com tristeza esses dias, não vou dizer onde, não quero fazer polêmica, mas eu ouvi com muita tristeza alguém de igreja dizendo que os católicos que estão pedindo a volta das missas, que eles não seriam católicos, que eles seriam mais protestantes do que católicos. Eu queria dizer para essa pessoa que essa pessoa tem que ficar muito preocupada a hora que os católicos não quiserem mais a missa. Aí sim, é bom que o senhor fique preocupado. A hora que os católicos não quiserem mais missa. Mas no momento em que os católicos pedem missa, querem missa, e até se movimentam para fazer abaixo-assinado pedindo missa, isso é um ótimo sinal. Sinal que o povo tem fome daquilo que a Igreja Católica é em sua essência. A Igreja Católica é em sua essência vida de comunhão, vida de comunidade. Isso é uma situação excepcional. Essa é uma situação não desejada por Deus. E como eu dizia domingo, e mesmo assim, com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo, nós estamos encontrando, inclusive, bênçãos nesse tempo. Como eu preguei no domingo, na homilia de domingo. Agora, dizer que um católico que tem fome da Eucaristia, fome da missa presencial, vontade de que as coisas voltem à sua normalidade, que isso é ir contra o Papa, ir contra o bispo diocesano, é ir contra a fé católica, meu irmão, um pouquinho de exagero, né? Faltando um pouquinho de teologia nisso aí. Então, ao contrário, é um excelente sinal. É um sinal de que a fé está viva e que as pessoas compreenderam e compreendem que esse mecanismo de missas online, que isso aqui é um absurdo, que nós estamos suportando e tolerando por conta de uma situação que é mais absurda ainda, que é mais terrível ainda, que é essa situação de pandemia. Mas que em vários lugares já estamos voltando ao normal. Então, a missa com poucas pessoas, com distanciamento social de 1 metro, 2 metros, vem para a missa aqueles que estão com mais saúde, as pessoas que não estão em grupo de risco, álcool e gel, máscara. Então, aos poucos, no Brasil e no mundo, as coisas... Hoje, o Papa voltou. Então, essa é a situação normal. É isso que nós queremos desejar. Então, quando o povo de Deus reivindica de nós, pastores, né, o direito que eles têm à Eucaristia, o direito que eles têm à comunhão, nós vamos ficar escandalizados? Porque acha que os milagres só acontecem na igreja. Não, não é isso não. É que não se compara, não tem nem comparação. Você está presente ao sacrifício da Santa Missa, na vida em comunidade, do que vendo pela televisão. Basta pensar o seguinte, que quando na igreja primitiva se dizia que a igreja da casa, do lar, era a igreja doméstica, essa igreja doméstica não vivia sem Eucaristia. Ao contrário, era porque a Eucaristia era celebrada nas casas. Não é isso que está acontecendo agora. Eu não posso ir na casa de nenhum de vocês celebrar a missa. E era isso que acontecia na igreja primitiva. É por isso que a igreja era chamada de igreja do lar, igreja doméstica. Essa é a teologia verdadeira. Os que não podiam ir às missas nas catacumbas, nos lugares escondidos por conta da perseguição, eles recebiam a Eucaristia em casa. Nós temos uma porção de mártires acólitos, São Tarcísio, por exemplo,
Foi um mártir defensor da Eucaristia, porque fazia esse trabalho de levar a comunhão, a Eucaristia, para as casas. E nós não podemos fazer isso hoje. Então, dizer que o povo de Deus que tem fome da Eucaristia, fome da missa presencial, é porque tem mentalidade protestante, não entendeu nada da teologia católica, tem que voltar para os bancos da faculdade, estudar mais e não dizer besteira. Entendeu? E aí alguém vai dizer, o padre não deveria dizer isso. Digo, porque isso foi dito publicamente. Então a resposta também tem que ser pública. Se tivesse dito particularmente, eu não falaria sobre isso aqui. Agora, dito publicamente, a resposta também é pública. Vocês vejam a que ponto que a coisa está chegando. Tem gente, eu não acredito que tem gente que está satisfeita com isso, com essa situação. Então, que o povo de Deus se desperte e diga, olha, vamos resolver isso, vamos pedir a Deus que isso se resolva logo. E aos poucos, não vai ser da noite para o dia, mas vai ter que começar. Vai ter que começar a voltar. E é isso que as pessoas estão dizendo. Quando é que nós vamos começar a voltar à normalidade? E é uma história de pico, né? Tem o pico, tem a curva que vai achatar e nunca chega esse pico final, nunca essa curva se achata. Então nós também temos que pensar que tem pessoas pensando diferente, existem cientistas falando de modo diferente, entendeu? E que o senhor João Dória não tem a verdade, não, a infalibilidade não está com ele. Então o que ele está fazendo, o que ele está propondo, nós estamos fazendo, nós estamos obedecendo. Mas dizer que ele é o único que tem razão, que é o único que pode dizer alguma coisa pautado na ciência é o governador do estado. Não é verdade. Não é verdade. O prefeito de Nova York chegou à conclusão de que lá as medidas que foram tomadas, que são idênticas às de São Paulo, não funcionaram. Existem outras pessoas falando sobre questões que não estão aí no debate nesse momento. Então, aquilo que eu dizia domingo, vamos nos informar, e vamos rezar a Deus para que as coisas se resolvam, para que as coisas venham a serem resolvidas o mais rápido possível. Em nome de Jesus. Essa não é a situação que a Igreja de Jesus Cristo quer. Que eu tenho certeza que nem mesmo essa pessoa que disse essa bobagem, se ela parar para pensar no que ela disse, eu tenho certeza que não é isso que ela quer para a Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Bom dia para todos.